Eu saúdo os nossos irmãos com a paz do Senhor. Saúdo também os nossos irmãos internautas com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é culto de missões. Queria também agradecer a cada um que nos visita pela primeira vez. Faça desta casa a sua casa. Agradecer ali ao nosso querido e amigo irmão Fernando e irmão João, que estão aqui nesta noite, a convite do nosso presbítero Romeu. Também queria saudar o nosso irmão presbítero Gabriel Raso, Érica Raso e os seus filhos, e também a nossa irmã Helena e Fernanda. Se não estou errado, será assim. Onde é que estão, meus irmãos? Podem levantar só as vossas mãos. Sim, meus queridos, façam desta casa a vossa casa. E aos demais irmãos que nos visitam e que não foi citado o nome, sintam-se à vontade. Esta é a casa de Deus e com certeza você não sairá daqui da mesma forma e Deus colocará no seu coração para que fiquem conosco a nos agraciar com a vossa presença, porque é bom quando nós nos unimos em um só propósito, em um só sentido, nos unimos em amor, nos unimos nesta união que o Senhor Jesus, Ele tanto nos ensinou para que nos viéssemos a unir cada vez mais, para que o fogo, Ele viesse a ser sentido com maior intensidade e também se alastrar, não só aqui nesta cidade, mas se alastrar às demais nações que tanto necessitam da palavra do Senhor. Meus queridos, eu agradecia que os meus queridos irmãos abrissem o livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e seguintes. Também queria agradecer ao nosso querido pastor presidente Abraham Robson Ferreira, à sua amada esposa, à nossa presidente também, que se encontra ali na nação de Espanha, com o nosso querido pastor Jefferson Kennedy, pastor nacional ali de Espanha, com o nosso irmão Onias, que hoje é um aniversariante, um grande amigo desta casa de oração, um grande amigo meu pessoal, um grande companheiro de guerra, porque todo pastor, todo obreiro, todo aquele que se dedica à obra de Deus, são homens e mulheres valorosos que devem ser sempre lembrados e relembrados, porque assim é feita a obra do Senhor. Meus queridos, quem abriu, diga amém. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 e seguintes. Vamos só ler 3 versículos da palavra do Senhor, esta palavra poderosa da parte de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Até aqui, irmãos. O livro de Ezequiel, conforme todos nós sabemos, à semelhança de outros livros, este livro é um livro o livro de Ezequiel é um livro de um profeta maior, conforme eu digo algumas vezes, não por ser maior o seu nome, mas porque é um livro mais extenso e por esse facto é considerado um profeta maior. Ezequiel, ele era um jovem quando viu a sua nação pela primeira vez ser invadida pelo Império Neobabilônico em 605 a.C. Naquela altura viviam-se tempos diferentes, tempos de guerra, tempos em que soavam os tambores e que a guerra ela era iminente. E veio um império que é o Império Neobabilônico, veio para destruir aquela nação, para tomar todas as riquezas que ali existiam e veio para levar a maior riqueza, que é o ser humano.
A maior riqueza não talvez para mim ou para ti, quem sabe, mas é a maior riqueza para o Senhor. E veio para tomar aquele povo, para levá-lo para um castigo, porque aquele povo ele andava a pecar, conforme todos nós já conhecemos as histórias no livro de Ezequiel. Aquele povo andava-se a deixar contaminar, a deixar idolatrar a outros deuses, a caminhar por caminhos errados. Então Deus, através de outros profetas, vai dizer que, olha, um dia eu tomarei aquele povo e o levarei para um jugo pesado durante 70 anos. E esse jugo seria um cativeiro de 70 anos, meus irmãos. Então, em 605, esse império neobabilônico, através de Nabucodonosor, veio e começa a invadir todas as cidades ao redor de Jerusalém. E por fim chega a Jerusalém, invade, destrói, leva cativos, leva Daniel, os seus 3 amigos e muitos outros, doutos na palavra, doutos em conhecimento, os levaram para aquele cativeiro na própria Babilônia. Porque os babilônicos eram assim, meus irmãos, eles invadiam nações, escolhiam apenas os melhores. O Satanás, quando ele invade, por exemplo, uma igreja, ou ele invade um local onde tem servos de Deus, ele não vai levar aqueles que não têm o conhecimento da palavra, ele vai tentar levar aqueles que têm o conhecimento da palavra, ele vai tentar levar aqueles que são os maus doutos, aqueles que conhecem melhor a palavra, ele vai tentar dominar aqueles que conhecem efetivamente a palavra de Gênesis a Apocalipse. Porque é assim que Satanás ele tenta fazer, ele tenta levar aqueles que têm o conhecimento da palavra, porque ele também é um conhecedor da palavra. Então nos diz a palavra do Senhor que naquele momento foi invadida em 605 a.C., em 597 novamente o Império Neobabilônico invade novamente Jerusalém e desta feita leva 10.000 cativos e entre eles estava Ezequiel, este homem de Deus com 25 anos de idade, é agora levado, aprisionado, acorrentado para aquela nação na Babilônia, a cerca de 3.000 quilómetros de Jerusalém, de Judá, do Império de Judá, da nação de Judá, porque Israel em si, ela já não existia, porque 170 anos antes de Cristo já tinha sido levada, dominada pelos assírios e agora chega o reino de Judá a ser levado pelos babilônicos. E conforme eu disse, Ezequiel estava no meio daqueles 10.000 cativos. E este era um jovem que era conhecedor da palavra, ele se preparava para o sacerdócio. Seu pai era sacerdote e este homem se preparava para o sacerdócio quando foi levado cativo. E então nós vimos aqui neste livro, no capítulo 37, versículo 1, cerca de 10 anos depois de 597 a.C., ele a ter uma das maiores visões que um homem algum dia poderia ter. E ele, mesmo estando à beira do rio Quebar, mesmo estando ali aprisionado, sem ser acorrentado, mas aprisionado pelo aquele imperador, por aquele rei Nabucodonosor, ele vai agora ver o seu povo a ser dominado, vai agora ver o seu povo a ser espalhado por outras nações e vai começar a olhar para os seus irmãos, uns tristes, outros angustiados, outros rancorosos, outros em vez de se entregarem a Deus, ainda se afundavam mais em outros deuses, ainda se aprofundavam mais em outros conhecimentos humanos, sem ser o conhecimento de Deus. E então este homem começa a se entregar cada vez mais a Deus, este jovem começa a se entregar mais a Deus e a
aprofundar-se mais nos caminhos do Senhor, e com certeza era um jovem que orava, com certeza era um jovem que buscava, com certeza era um homem que cavava no mais profundo para conhecer os desígnios do céu, para conhecer aquilo que Deus lhe queria entregar para o seu povo, para que se aprofundava mais, para que Deus viesse a criar uma mudança, para que viesse de alguma forma a abençoar o seu povo, mesmo no meio do cativeiro. Mas diz a palavra do Senhor que no capítulo 37, versículo 1, que veio sobre mim a mão do Senhor e o Espírito do Senhor me levou, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. E aqui nós vimos, meus queridos irmãos, que este homem era um homem de Deus, era um homem que obedecia às ordens de Deus, que obedecia ao poder de Deus, que sempre estava com Deus. É então que Deus ele escolhe aqueles que efetivamente, meus irmãos, se entregam a Ele. Você pode estar no meio de um vale, você pode estar no meio de um povo que está em cativeiro, você pode estar muitos ainda a se aprofundar em outros deuses menores, que não são os deuses, que não é o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, Deus dos céus e a terra. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que formou o homem, aquele que soprou no homem em seus narizes o fogo da vida. Você pode estar no meio de um povo que está cativo, mas se você estiver efetivamente na presença do Senhor, se você efetivamente buscar a palavra de Deus, com certeza te poderá acontecer o que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel, Deus, diz a palavra do Senhor que veio sobre mim a mão do Senhor, a mão forte de Deus veio sobre Ezequiel e me levou em espírito. Diz a palavra do Senhor que Deus retirou Ezequiel da terra, deixou o seu corpo na terra, levou o seu espírito a acompanhá-lo, porque Deus é Ele que muitas vezes, irmãos, nós achamos que estamos no vale, nós achamos que Deus nos levou para o vale, muitas das vezes achamos que estamos a passar necessidade, muitas das vezes achamos que estamos a passar em afronta, muitas das vezes achamos que estamos no vale a sofrer, agoniados, angustiados, mas nós esquecemos que muitas das vezes somos levados pela própria mão de Deus para o vale. Muitas das vezes não é preciso ser Satanás a te levar para o vale, muitas das vezes não é preciso isto tu próprio ser levado pelo teu próprio pé para o vale. É Deus que te coloca no vale para que tu vejas, meu querido irmão, para que tu possas ver algo diferente, para que tu possas sentir algo diferente. Ezequiel, ele nunca esperava ser levado em espírito para aquele vale, e naquele momento que é levado para o vale, ele é levado para o meio de ossos secos. Irmãos, quando Ezequiel olha para aquele lugar e vê aqueles ossos secos, com certeza ele pensou que estava no meio de um cemitério de ossos. Oh, meus irmãos, mas ele, quando olha para aquele lugar, quando ele vê aquela multidão de ossos, eram muitos, meus irmãos, eram milhares de ossos, correspondia a milhões de homens e mulheres, irmãos, que deixaram a palavra do Senhor, que se esqueceram da palavra de Deus, que se esqueceram de servir ao Senhor, irmãos queridos e amados. Estes ossos, meu querido e minha querida irmã, pertencia a alguém. Estes ossos, meu querido e amado irmão, ele não tinha rosto, ele não tinha expressão, ele não tinha face, mas Deus, ele conhecia a quem pertencia cada osso a seu osso. Meu querido irmão, talvez aquele osso que estava ali naquele lugar, também ele foi alguém que buscou ao Senhor, talvez alguém que se doutorou, alguém que estudou, alguém que foi médico, alguém que foi advogado, alguém que buscou para ser um bom empresário, alguém que era um bom padreiro, alguém que era um bom levita, alguém que era um bom pastor, alguém que era um bom sacerdote, alguém que servia ao Deus outrora. Mas diz a palavra do Senhor que aquele povo que buscava ao Senhor, em um determinado momento se afastou e estava agora ali representado no vale, sendo um vale de ossos secos. Era um vale cheio de ossos.
Era um vale cheio de homens e mulheres, irmãos, que serviram ao Senhor, que conheciam a palavra de Deus e que por momentos se esqueceram do Senhor. Por momentos se esqueceram de buscar. Talvez esteja aqui alguém neste momento, neste lugar, nesta casa de oração, que até diz que serve a Deus, que até diz que ama a Deus, que até diz que busca incessantemente a Deus, mas não é o homem que conhece o teu coração, é Deus é que vai ao teu íntimo, vai entre a divisão e a alma e o espírito e conhece a tua estrutura, conhece o teu pensamento e sabe se efetivamente tu serves a Deus ou não, se efetivamente és carne, se efetivamente tens o Espírito dentro de ti, ou se efetivamente estás transformado como estes ossos que estavam espalhados agora neste vale. Irmãos, é muito sério aquilo que nós estamos hoje a falar. Muitos estão dentro da igreja e pertencem, estão neste vale de ossos secos. Muitos estão dentro da igreja e deixaram de servir a Deus. Muitos estão dentro da igreja e continuam, meu querido irmão, a se julgar uns aos outros. Muitos estão dentro da igreja e continuam a não servir ao nosso Deus. Muitos estão dentro da igreja e continuam a idolatrar outros deuses. Muitos estão dentro da igreja e se esqueceram de se ajoelhar diante daquele que é digno de honra, de glória, de poder, de autoridade, diante daquele que verdadeiramente deve ser servido, diante daquele que verdadeiramente deve ser glorificado. Oh, Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que levou Ezequiel em espírito. O Senhor transportou Ezequiel para um plano espiritual porque ele não conseguia com certeza ver o lugar em que ele estava. Ezequiel estava na Babilônia, olhava para os seus irmãos, uns atarefados com os afazeres que os babilônicos lhes tinham colocado, outros com pensamentos que em breve voltariam para Jerusalém. Mas diz a palavra do Senhor que nem todos voltariam para Jerusalém, nem todos retornariam para a paz, porque em 586 deu-se a primeira invasão, e quando se dá a terceira invasão do Império Babilônico, em 586 a.C., e quando se dá essa invasão, todos os muros foram destruídos, as portas queimadas a fogo, o santuário de Deus que Salomão ele tinha edificado com os seus servos e os seus conservos naquela cidade maravilhosa, menina dos olhos de Deus. Diz a palavra do Senhor que aquele santuário foi completamente destruído, mas sem antes que Deus se retirasse do trono, do lugar santíssimo, do lugar santo para o lugar santíssimo, do lugar santíssimo para a porta do santuário, para a porta do santuário, para a entrada do templo, e para a entrada do templo, ele montado nos querubins foi para, diz a palavra de Deus, para o Monte das Oliveiras, e se afastou de facto, porque as narinas de Deus, elas só lhes chegava aquilo que cheirava mal. Irmãos, você já esteve em algum lugar onde você efetivamente está num lugar bonito, mas o cheiro que vem ao seu nariz não é um cheiro puro? Imaginem, meus irmãos, estarem dentro da casa do Senhor, no santuário de Deus, um lugar bonito, um lugar lustroso, um lugar maravilhoso, um lugar aprazível, mas quem estava dentro daquele lugar, que eram os seus próprios filhos que ouviam de adorar, estavam ali a adorar a outros deuses e enviaram um mau cheiro para a narina do nosso Deus. Então Deus não se agrada e em 586 destrói toda aquela cidade, todo aquele povo. Sabem para quê? Para que aquele povo não tivesse o pensamento que durante 70 anos eles não voltariam para aquele lugar. Durante 70 anos não adorariam ali naquela casa de oração. Você que está aqui nesta noite a ouvir a palavra do Senhor, que é um conhecedor há muitos anos da palavra de Deus, que está dentro da casa do Senhor,
Aproveita esta oportunidade de estar aqui, meu querido, e a adorá-lo em espírito e em verdade, a adorá-lo, meu querido irmão, porque é uma oportunidade única, conforme foi falado aqui no dia de ontem. Aproveita este momento, porque este momento é único, este momento é um momento prazeroso, este momento é um momento que devemos adorar ao Senhor, este momento é um momento em que devemos idolatrar apenas o nosso Deus, dizer ao nosso Deus: Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Senhor, que a adoração, que a oração, Pai, Senhor, que o louvor, Senhor, ele chega diante de ti, meu Pai, como um cheiro suave diante das tuas narinas. Oh Senhor, recebe, meu Pai, a adoração, Pai, recebe a minha dor, meu Pai, como um cheiro suave diante de ti. Recebe, meu Pai, a minha doença diante de ti como um cheiro suave. Recebe, meu Pai, tudo aquilo que eu estou a passar, a minha prova, o meu ai, a minha angústia diante de ti como um cheiro suave. É difícil, irmão. É difícil quando nós estamos em dor dizer a Deus: obrigado, Senhor. Geralmente muitos agradecem, às vezes tarde demais, irmãos. Muitos agradecem quando Deus já se retirou. E depois tem que haver um novo processo de entrega para Deus chegar outra vez ao pé de nós. Tem que haver um novo processo onde Deus nos vai levar outra vez à sua presença. E diz a palavra do Senhor que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale cheio de ossos. A quem pertenceriam aqueles ossos? O que estavam eles a fazer ali naquele lugar? Porque Deus mostrou a Ezequiel um vale cheio de ossos. São questões, meus irmãos, que eu me coloquei a mim mesmo. Porque muitas das vezes é fácil olhar para este texto e olhar e dizer: de facto estava ali, Deus pegou com a sua mão forte Ezequiel, levou-o em espírito e o colocou no meio de um vale cheio de ossos. E às vezes não nos questionamos quem eram aqueles homens, a quem pertenciam de facto todas aquelas caveiras, todos aqueles esqueletos, a quem pertencia tudo aqueles milhares de esqueletos que estavam ali naquele lugar, que a Bíblia nos vai dizer que eles já estavam sequíssimos, estavam mortos. Aos olhos humanos era impossível haver uma mudança, uma transformação para aqueles ossos. E eu faço outras 3 perguntas de difícil interpretação e talvez de difícil absorção. O que estamos nós a fazer nesta nação? O que estás a fazer neste lugar? Como está a multidão que se encontra neste vale? Sabem, irmãos, Ezequiel ele foi a um lugar colocado pela mão de Deus, a um vale cheio de ossos. Esses ossos pertenciam a toda a casa de Israel e Judá, as 10 tribos de Israel e as duas tribos de Judá. Estavam ali naquele lugar, irmãos, a todos aqueles ossos espiritualmente. O povo estava morto espiritualmente. O povo caminhava como nós caminhamos na terra. O povo tinha olhos e olhava como nós olhamos. O povo tinha ouvidos e ouvia o que nós tantas vezes ouvimos, a palavra do Senhor, que é transformadora, que é resgatadora, que é uma palavra de salvação. O povo tinha língua, muitas vezes falava, mas não sentia aquilo que falava. Meus queridos e amados irmãos, o que nós estamos a fazer nesta nação, que muitas das vezes é considerada um vale, homens e mulheres que se encontram lá fora
às multidões de milhares e milhares, porque a palavra diz em Atos 2,39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a quantos Deus Nosso Senhor chamar. Apesar de vivermos noutro tempo, existe um vale lá fora, aqui nesta nação, existe um vale em Espanha, existe um vale em Luxemburgo, existe um vale na Alemanha, em Espanha, existem vários vales espalhados por vários países neste mundo, onde Deus nos coloca. E porquê é que Ele nos coloca no meio daquele vale? Porquê é que nós estamos ali naquele lugar? Porque é que muitas das vezes estamos dentro dos santuários? Porque é que nós olhamos para a multidão e não enxergamos que a multidão se encontra como neste vale de ossos secos? É urgente, irmãos. É urgente buscarmos ao Senhor. É urgente sabermos, irmãos, que existem vales como este vale de ossos secos. Existem multidões, irmãos. Hoje estamos num culto de missões. Existem multidões, milhares e milhares, milhões e milhões de almas, irmãos, que estão a aparecer, que estão angustiadas. Neste momento nós estamos confortavelmente sentados em uma cadeira. Neste momento estamos confortavelmente a ouvir a palavra do Senhor. Mas existe um povo lá fora. Existem homens e mulheres jovens que neste momento estão em pleno sofrimento. Homens e mulheres a brigar com a sua esposa, com o seu esposo. Filhos que estão angustiados com os seus próprios pais. Homens e mulheres desejosos, quem sabe, do suicídio. Homens e mulheres nas drogas, no tabagismo, no álcool. Homens e mulheres perdidos. Homens e mulheres que só pensam nos seus trabalhos e se afastam das suas famílias, se afastam dos seus entes queridos, muitas das vezes não por maldade, mas se afastam para buscar o melhor, mas perdem o melhor dos melhores, que é a família, perdem o melhor dos melhores, que é o próprio Deus, perdem o melhor dos melhores, que é o conselho do próprio Deus, irmãos. Muitos lá fora necessitam urgentemente da tua palavra. Muitos lá fora necessitam urgentemente de uma palavra amiga. Muitos lá fora necessitam urgentemente que tu comeces, tal qual Ezequiel, a profetizar para o mundo, irmão. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. Deus, Ele vai agora tomar a Ezequiel e vai como dar um empurrãozinho a Ezequiel e vai fazê-lo andar ao redor dos ossos. Vai fazê-lo andar ao redor daquela multidão de ossos que estavam ali, irmãos. E diz a palavra que aqueles ossos eram muito numerosos, eram milhares e milhares, milhões e milhões. Mas diz a palavra do Senhor que agora Deus vai fazer Ezequiel andar ao redor daqueles ossos para ver a multidão das almas que estão perdidas, para ver a multidão, irmãos, das almas que se encontram lá fora, à espera de uma palavra amiga, à espera da tua palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez tu sejas da nacionalidade brasileira e Deus te colocou nesta nação portuguesa e está-te a dizer assim: anda ao redor desta cidade, anda ao redor deste país, começa a ver os ossos que estão secos, começa a ver, tu estás no vale, começa a rodear, mas não pises. A palavra do Senhor nos diz que o Ezequiel, ele começou a andar ao redor, sabe para quê, meu irmão? Para não pisar no próprio irmão. Era o osso, mas não podia pisar no irmão. Era o osso, mas não podia abusar do irmão. Era o osso, mas tinha que respeitar o irmão. Era o osso, mas tinha que respeitar aquele homem e aquela mulher. Era o osso, mas tinha que dizer, mas não podia pisar. Era o osso, mas não podia fazer sofrer. Era o osso, mas tinha que respeitar sobre tudo e sobre todo, porque sabia que o que estava ali era de Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que muitos estavam sequíssimos, mortos, sem vida, sem esperança. Aos olhos humanos nada mais poderia acontecer. Mas até onde vai o nosso entendimento, até onde vai o nosso conhecimento? E quais são os planos de Deus? Deus poderia deixar, meu querido pastor Celso, meu querido pastor André, poderia deixar aqueles ossos pura e simplesmente
se secarem ao ponto de voltarem a ser pó. E diz a Bíblia que o Espírito é de Deus, vai para Deus, e o pó que é da terra vai para a terra, está escrito em Eclesiastes. E ele poderia pura e simplesmente deixar aquele pó que é do pó voltar à terra, meus irmãos. Mas não, Deus tinha uma promessa para aqueles ossos sequíssimos. Deus tem uma promessa, meu querido irmão, minha querida irmã, para ti que achas que não tens nada para dar para o Senhor. Deus tem uma promessa para ti que achas que estás seco, que a tua água já se esgotou. Deus tem uma palavra para ti nesta noite e dizer que ainda há esperança, que Deus ainda tem algo para ti, que Deus ainda tem algo para a tua vida, que Deus ainda tem algo para a tua existência, que Deus chamou-te e é Ele que vai honrar o teu chamado. Não é homem, não é mulher, não é pastor, não é profeta algum que vai dizer o que te vai acontecer. É o próprio Deus que já determinou a tua vitória, porque a vitória é para ti, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Diz a palavra do Senhor: muitos ossos lá fora no mundo estão sequíssimos. Mas quais os planos de Deus para esses ossos? E vai nos dizer a palavra do Senhor: e me disse, filho do homem, olha a pergunta que Deus vai fazer para Ezequiel: poderão viver estes ossos? E eu disse: tu o sabes, Senhor Jeová. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Sabem, irmãos, Ezequiel, aos olhos, se ele estivesse ali no plano físico, ele não compreenderia tantos ossos que estavam ali naquele lugar. Espiritualmente, Deus, quando fala com ele e lhe pergunta: poderão, Ezequiel, poderão viver estes ossos? Senhor Jeová, tu o sabes. Por que é que nós tantas vezes condenamos o mundo? Por que é que nós vimos ossos a morrer? Vimos tanto mendigo a sofrer. Vimos tantas guerras, tanto sofrimento, tanta dor, tanta ardor, tanta loucura nesta terra. E por que é que nós julgamos quando o julgamento não compete ao homem? Esse julgamento ele apenas compete a Deus. Por que é que nós não fazemos como o próprio Ezequiel e dizer: Senhor, tu o sabes, a vida a ti te compete, Senhor. Não me compete a mim julgar, não me compete a mim matar, mas tu o sabes, Senhor. Estão nas tuas mãos. Ezequiel é como se ele dissesse assim: tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Meu querido irmão, irmã, quando Deus te der uma ordem, cumpra essa ordem. Quando tu vires alguém que está lá fora, que se afastou do Evangelho, que durante muitos anos serviu a Deus, mas que se afastou porque se entristeceu com o pastor, ou porque se entristeceu com o obreiro, ou que se entristeceu com ele mesmo e se afastou, está 1, 2, 5 anos, 10 anos afastado do Senhor, é um osso sequíssimo. Deixa que seja Deus a resolver. Deixa que seja Deus, quando Ele te der uma ordem, diz assim: olha, profetiza sobre aquele homem, sobre aquela mulher, faz com que eles venham a ter novamente vida. Meu querido irmão, quando Deus te mandar profetizar, obedece,
porque a obediência é uma das principais bases para nós sermos abençoados pelo próprio Senhor. A obediência é algo que nos leva diretamente a um plano espiritual que muitos não conseguem alcançar. A obediência é um ato de intimidade com Deus. A obediência é algo que nós devemos fazer e ter no nosso coração, na tábua do nosso coração, para que Deus venha operar sobre a nossa vida, para que a nossa vida ela também possa ser, como que assim dizer, uma tábua de salvação para os milhares, para as multidões que se encontram lá fora angustiadas. Diz a palavra de Deus que Ezequiel ele profetizou, e quando profetizou, os músculos se colaram aos ossos, que houve um rebuliço no meio daqueles ossos. Os ossos se juntaram cada um ao seu osso. Oh, meus irmãos, cada osso se juntou a si mesmo, porque é Deus que conhece cada osso que está ali naquele lugar. Aos olhos humanos era impossível uma multidão de homens chegarem ali e verem aqueles ossos e olharem para aqueles ossos e conseguirem colar cada osso ao seu osso. Mas aqueles ossos estavam ali naquele vale, irmãos, porque aquele vale não era um vale qualquer, aquele vale não era um cemitério, aquele vale era um lugar de guerra, aquele lugar era um lugar de batalha, aquele lugar era um lugar onde muitos lutaram e perderam a sua própria vida. Aquele lugar era um lugar onde muitos não se entregaram a Deus, e quando não se entregam a Deus, perdem a batalha. Estavam ali naquele lugar porque lutaram uma luta que não era a luta do Senhor. Irmãos, eram milhares, eram milhões, era um exército que estava ali naquele lugar, um exército que outrora era o exército de adoradores, que outrora era um exército de homens e mulheres que buscavam o Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que agora os nervos vão se colocar nos ossos, a carne ela vai ser colocada naqueles ossos, a pele vai ser estendida sobre aqueles ossos, e diz a palavra do Senhor que mesmo assim ainda lhe faltava alguma coisa. Os nervos eram movimento, força, direção, a carne era formação, um novo templo do Espírito Santo. Ah, meu querido e amado irmão, a pele era a identidade que muitos de nós perdemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Mas diz a palavra do Senhor que mesmo tendo tudo aquilo, ainda faltava o principal. Sabem o que faltava, irmãos? Ainda faltava o Espírito Santo de Deus. Então Deus manda dizer para Ezequiel: Ezequiel, profetiza novamente, manda vir o Espírito dos 4 ventos. E diz a palavra do Senhor que Ezequiel ele profetizou, e o Espírito adentrou dentro de cada homem, dentro de cada mulher, irmão, porque era uma promessa, irmão, era uma promessa. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. Meu querido irmão Roger, espera. Mas diz a palavra do Senhor, irmãos, diz a palavra de Deus que aqueles homens, mesmo tendo carne, mesmo tendo nervos, mesmo tendo pele, mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, diz a palavra do Senhor que aqueles homens ainda se encontravam aprisionados. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 37, versículo 10: e profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. No versículo 12, portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e vos trarei para os santuários do Senhor, e vos trarei para a ADEF sede em Vila Franca de Xira, e vos trarei para as diversas ADEFs espalhadas pela terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitos viam ali um vale cheio de ossos, mas Deus estava a olhar para aquele vale
estava a haver um exército grande em extremo. E sabem o que faz um exército grande e extremo ao serviço do Senhor? Esse exército grande e extremo ao serviço do Senhor vai lutar em prol da sua obra, vai lutar em prol da sua causa, vai proclamar o Evangelho, vai proclamar o ide e dizer: ide por toda a terra, proclamar o Evangelho a toda a criatura. Se creres e fores salvos, meus queridos irmãos, se creres serão salvos, quem não crer será condenado. Irmãos, um exército, se você sozinho consegue fazer grandes coisas ao serviço de Deus, imagina você junto a um grande exército, imagina você junto a uma multidão de 100, de 200, de 300, de 1000, de 10.000, de 100.000 homens, de 1 milhão de homens a fazer a palavra do Senhor. Imagina, irmãos, à espera que a sepultura abrisse. Diz a palavra do Senhor que disse para Ezequiel: olha, eu vou abrir aquela sepultura, e ao abrir aquela sepultura eles vão sair, eles vão fazer a minha obra, eles vão fazer uma grande obra. Meu querido irmão, tu vais fazer uma grande obra. Meu querida irmã, tu vais fazer uma grande obra ao extremo, ao extremo, ao extremo, uma grande obra. Milhares e milhares conhecerão a Jesus através da palavra, da tua palavra, da palavra do Senhor que sairá da tua boca. Irmão, creia somente, irmão, nesta palavra. Creia somente nesta profecia. Creia somente, meu querido irmão, neste capítulo 37, que dá a oportunidade para nós revermos todo o nosso conceito e dizer: eu estou morto, eu não consigo. Saiba de uma coisa: tu não estás morto coisa nenhuma, e tu consegues sim, porque tu és de Deus. Tu consegues, irmão. Eu agradecia que a igreja fechasse os seus olhos enquanto os levitas Jamil